A publicidade infantil é ou não é prejudicial? Será que as propagandas destinadas às crianças se aproveitam da falta de discernimento dos pequenos? Há quem defenda que o caminho mais razoável a seguir seja o da regulamentação. O que se sabe é que o público infantil está cada vez mais presente, não só nas plataformas de comunicação, mas também nas estratégias de marketing das empresas. Quer saber mais sobre o assunto? O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo Eliane Quintela, vice-presidente do Comitê Jurídico da ABA, a Associação Brasileira de Anunciantes, e Marcelo Sodré, professor da PUC e membro do Conselho do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Sejam muito bem-vindos, Eliane e Marcelo, e mais uma vez, obrigado por aceitarem o convite. Eu queria começar a nossa entrevista, principalmente para quem está em casa, entender como que se caracteriza uma publicidade infantil. Nós entendemos que a publicidade infantil é caracterizada quando é dirigida à criança que é menor de 12 anos, né? Então, aí a gente tem uma caracterização da publicidade infantil. Ou seja... Eu acho que toda vez é para acrescentar também, é dirigida à criança e que, de alguma forma, se utilize também da imagem da criança, né? Ou seja, quando há crianças modelos, de alguma forma, se utilize da imagem da criança, todo aquele ambiente infantil, também se caracterizaria, então, uma publicidade onde você relaciona publicidade e criança. Bom, entendemos isso. Agora vamos tentar entender os instrumentos e órgãos que interferem na publicidade infantil. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Código de Defesa do Consumidor, mas um dos instrumentos mais polêmicos é a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que caracteriza então a publicidade infantil como abusiva. Lá em 2014, quando ela foi publicada, 9 entidades criticaram a resolução. Segundo elas, porque o Poder Legislativo que tinha que determinar e não o Conselho. Afinal, o Conselho tem legitimidade constitucional para determinar as regras? Olha, eu vou começar do começo, né? Por favor. Você não citou um documento que é o mais importante de todos, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal usa uma única vez a palavra prioridade. Se nós lemos a Constituição do primeiro ao último artigo, primeira palavra, a última palavra, a única vez que a Constituição usa a palavra prioridade é quando ele trata da criança. Então, ele fala sobre a prioridade que a proteção da criança deve ter. Então, o princípio está na Constituição Federal. A partir disso, a gente tem uma série de legislações que vão se adequar, e todas elas precisam se adequar à Constituição Federal, que estabelece a prioridade como o princípio de tudo, a criança como prioridade do princípio de tudo. Depois nós temos outras legislações, como você já disse, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e Adolescente. E a legislação do CONANDA, ela nada mais faz do que, do nosso ponto de vista, implementar esse princípio constitucional, que é o princípio da proteção máxima da criança. A nossa visão é um pouco divergente. Por que a ABA e outras entidades criticam essa resolução? Nós entendemos que a liberdade de expressão ela está assegurada lá na Constituição Federal, né, a questão da publicidade, que só pode ser determinada, legislada pela União, é competência privativa da União. Então, quando a gente tem uma resolução que vem do CONANDA, né, não é uma lei federal, legislando sobre a matéria, nós entendemos que ela é abusiva. E o Código de Defesa do Consumidor ele já determina muito bem a questão do abuso, né, porque nós da ABA acreditamos também que a criança precisa de proteção, né, que ela é vulnerável. Mas somos a favor da publicidade responsável, somos contra a publicidade abusiva. Então, aquela publicidade abusiva que está no Código de Defesa do Consumidor, que se aproveita realmente da falta de experiência da criança, nós também entendemos que não. Tanto que nós da ABA fomos uma das entidades que fundaram o CONAR, né, que é depois a gente vai entrar nele, mas ele é os anunciantes e outros órgãos da mídia. Eles criaram uma autorregulamentação publicitária, que trata sobre ética. E tem um artigo vasto ali sobre publicidade infantil, o que nós entendemos que seria abusivo, né? E por vontade própria, não fazemos esse tipo de publicidade às crianças. Acho que tem 2 pontos, né, que eu gostaria de destacar, né? Um primeiro deles, ninguém é contra a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um princípio constitucional também, né? O problema central é que liberdade de expressão é uma coisa,
liberdade de expressão comercial é outra coisa. Não estamos falando de liberdade de expressão de artistas, de cultura, de jornalismo, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de venda de produtos, né? Então, nós temos dois princípios na Constituição. Nós temos o princípio da liberdade de expressão, que não se refere à venda de produtos, se refere sim à expressão como manifestação das opiniões, que essas são realmente garantidas constitucionalmente. E nós temos junto na Constituição o princípio da prioridade máxima de proteção da criança. Então, no nosso entendimento, isso já está previsto constitucionalmente, entende? E essa legislação toda, e essa legislação do CONANDA, nada mais explicita esse princípio, que estabelece, na verdade, que a criança não tem condições de entender, a criança até uma certa idade, meados de uns 10 anos, vamos dizer assim, em torno de 10 anos, tem toda uma discussão, ela, por exemplo, ela não sabe distinguir o que é um programa jornalístico, o que é uma publicidade, o que é um filme. Ela vê aquilo como um todo. Então, a proteção da criança nessa fase é absolutamente necessária. Esse é o princípio básico que a gente trabalha. Então, a resolução CONANDA, que é uma resolução federal, eu também não entendo muito bem esse argumento de falar que não é federal, é um conselho federal, é um conselho federal que implementa a legislação. E se a legislação, tanto a ECA, tanto a Constituição como o ECA, como o Código de Defesa do Consumidor estabelecem a proteção da criança, a resolução CONANDA nada mais faz do que implementar isso que já estava previsto na legislação. Então, esse é o entendimento que nós temos. Eu queria entender, e vou jogar para você mesmo, Eliane, a gente está falando sobre a publicidade infantil. Muito se lê que é proibido, que não é proibido. O que de fato é proibido na publicidade infantil e o que não é proibido? A gente tem uma proibição, não pode se fazer isso ou não pode se fazer aquilo? Existe uma regra? Qual que é a regra? Se der para falar, claro, de uma maneira mais simples, para a gente entender, eu que sou leigo, o pessoal de casa que é leigo nesse assunto. O que é proibido é a publicidade abusiva dirigida à criança, que é aquela que se aproveita da falta de discernimento e falta de experiência da criança. Que vai naquilo que o Marcelo acabou de dizer. E a gente concorda nesse ponto. Nós também entendemos que a criança é vulnerável, que a gente tem que proteger as crianças. O que a gente acha é que, por exemplo, quando nós lemos até a resolução do CONANDA, aí saindo um pouco do jurídico, né, porque realmente a gente acha... É muito jurídico. É muito jurídico e acho que está na Constituição, lá no artigo 22, que só a União pode legislar e tem que ser lei federal. Mas, enfim, isso é uma coisa muito jurídica. A gente acha que a resolução do CONANDA ela é muito restritiva. Ela proíbe praticamente tudo, né? Então, por isso também a gente acha que ela passa muito dos limites, porque quando a gente vê também um outro dispositivo constitucional, e aí eu acho que quando o artigo da Constituição 220 fala de expressão, a gente acha que está se referindo também à liberdade de expressão, a gente vê que a publicidade de tabaco, de álcool, de medicamento, ali valeria uma restrição. E tem a questão também da livre iniciativa, do código, do abuso à criança, que também valeria uma restrição, mas não uma proibição absoluta, como a resolução do CONANDA, que passa, assim, no nosso ver, tá, da Associação Brasileira dos Anunciantes, dos limites, porque ela aí já proíbe personagem, proíbe o universo lúdico, e a gente acha que a Constituição Federal também garante que a criança, ela conviva, ela não fique numa redoma. Então, por que deveria se proibir totalmente? Porque a proibição seria a melhor solução e não sim, quando você não tem liberdade, você também não tem ética, né? E não porque a gente não viver numa questão assim de que, sim, vamos fazer uma publicidade responsável para a criança. E o que seria, e aí discutir uma discussão mais profunda do que seria essa publicidade responsável. E não simplesmente proibir, que seria uma solução fácil, mas também que não resolve os problemas das crianças que passam por muitas outras questões que a gente pode até falar aqui hoje. Você quer completar, Marcelo? Só uma coisinha só, quer dizer, essa ideia de proibição, na verdade, ela vem numa linha de países desenvolvidos. Parece que a gente está falando aqui de uma coisa assim, nossa, o Brasil. Não, você pegar os países nórdicos, que sem dúvida nenhuma são países desenvolvidos, a gente tem uma série de países que entendem que nenhuma publicidade deve ser dirigida à criança. A criança não tem discernimento, a criança não tem, desde a questão mais simples possível, né, de ver uma bala, tal, claro que a criança vai ter. E ninguém quer colocar a criança numa redoma. O que a gente quer é que exista todo um aparato que ajude os pais. Porque os pais hoje têm dificuldade muito grande. Quem é pai sabe disso. Uma dificuldade muito grande de educar seus filhos. Os estímulos são os maiores possíveis. Então, o que se espera numa sociedade civilizada, numa sociedade que tenha princípios, é que a gente tenha todo um aparato que auxilie o pai a poder educar o filho. E não que o pai tenha que, a qualquer momento, a todo momento, aliás, ter que dizer não para o seu filho.
porque os estímulos todos vêm no sentido do consumo. E aí o pai é que é o chato, o pai é que é o ruim, que tem que dizer não, não, não. A grande maioria acaba nem dizendo, a grande maioria acaba concedendo, porque também você dizer não para o teu filho o tempo inteiro é muito complicado. Então, o que a gente acha é que você deveria ter, além da educação dos pais, que ninguém quer que os seus filhos fiquem numa redoma, mas que exista um aparato, tanto do setor empresarial como do setor governamental, auxiliando esses pais na educação dos seus filhos e não atrapalhando os seus pais na educação dos seus filhos. Eu queria abrir agora a nossa discussão para essa decisão, que também é polêmica, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que abriu uma consulta pública para avaliar a regulamentação da publicidade direcionada ao público infantil, justamente o que nós estamos falando. Essa proposta foi feita pela Senacom, recebeu algumas críticas e eu queria saber a opinião tanto da ABA quanto do IDEC sobre essa consulta pública. Para vocês, ABA, é uma consulta válida? É um momento da gente rever, repensar algumas regras, algumas proibições? Sim, nós acreditamos que é uma consulta válida, né? Principalmente pela questão que foi sugerida, né, da internet, né? A publicidade digital, que os limites ainda não são muito claros. Nós entendemos, ao mesmo tempo, que, novamente, né, é bandeira nossa da ABA, que é uma lei federal que deveria regulamentar, e não o Senacom a questão, mas de qualquer forma a gente entende muito válida a discussão, porque alguns limites precisam ser estabelecidos. A gente já tem um grupo de digital no CONAR, né, discutindo o que seria publicidade digital. A gente acha que deveria ter realmente a ingerência da empresa, né, uma contratação ou pelo menos uma orientação da empresa para se caracterizar a publicidade, porque a gente vive num mundo hoje de cultura pop, né? De consumo, uma cultura de consumo. Então, é muito difícil exigir tudo dos anunciantes, porque às vezes a própria pessoa quer falar do produto, quer falar que ela não gostou, ela quer expressar a opinião dela. E isso, às vezes, é confundido, a liberdade de expressão do consumidor, às vezes, é confundido com a publicidade. Só que nós, como anunciantes, nós entendemos que nós não podemos ingressar na liberdade de expressão da pessoa e proibir ela falar de determinada marca. Então, a gente acha que isso tem que estar respeitado. Agora, sim, a pessoa que está explorando, que está recebendo dinheiro para isso, que está realmente fazendo uma publicidade, isso sim a gente tem que delimitar o espaço de uma maneira que fique clara. Já tem algumas coisas, a gente acha que o mercado está andando muito rápido, nas próprias mídias sociais a gente vê patrocinado, ou a própria pessoa fala, olha, isso aqui eu recebi, eu sou embaixadora da marca, então a gente acho que está andando rápido, tem canais de denúncia também, então a gente acha que rapidamente, por ser muito ágil a publicidade, isso rapidamente já está se regulamentando e o CONAR está aí para isso, já está julgando muitos casos. Mas acho que é válida a consulta pública para a gente escutar a sociedade, enfim. Para você, Marcelo, a consulta Olha, mim, há uma preocupação? Uma consulta pública sempre é bom, né? Sempre bom, seja que tema for. É muito bom que o governo faça consultas públicas antes de tomar decisões. Mas aqui a gente tem que meditar sobre algumas coisas. Primeiro, ninguém entendeu até hoje de onde surgiu essa ideia. Não houve um debate anterior. Então, esse é um primeiro problema complicado, porque não houve um debate anterior que mostrasse a necessidade dessa consulta pública. Mas, em si, a consulta pública é boa e não tenho nenhum problema com a consulta pública. Porém, nos parece que o texto que foi colocado em consulta pública, ele apresenta duas questões que a gente tem que analisar. Uma primeira questão é que ele quase que repete os termos do Código de Autorregulamentação do CONAR, o que não se entendeu muito bem por quê. Se existe um Código de Autorregulamentação, por que nós vamos fazer um texto muito semelhante ao Código de Autorregulamentação? Talvez a consulta pública, esse texto, tivesse que se preocupar com outros temas, talvez até um pouco mais restritivos, etc., do que o próprio CONAR tinha decidido. Em segundo, eu concordo plenamente com o que a Helena falou a respeito desse mundo da internet, etc., mas o texto não fala disso. O texto não trata desse tema. Quer dizer, talvez o tema central que devesse ser colocado em consulta pública seria esse mundo: publicidade, criança, internet. O texto não trata disso. O texto não fala. Então, nos parece que é um texto que ainda está em consulta pública, isso é bom, mas é um texto que deveria entrar numa grande discussão, deveria se realmente aprofundar muito nessa temática, eu concordo com o que ele falou, da criança no mundo da internet,
Porque hoje, os pais, um certo controle de televisão, de jornal, etc. tal, já existe. O mundo da internet é um mundo que está muito solto. Marcelo, né? eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar justamente sobre a publicidade infantil na internet. O Estúdio News volta em instantes, não saia daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Eliane Quintela, vice-presidente do Comitê Jurídico da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e Marcelo Sodré, professor da PUC e membro do Conselho do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. No último bloco, a gente começava a entrar no assunto internet. Aqui fora dos bastidores, a gente até comentava. Hoje o grande problema está longe de ser as emissoras de TV, uma vez que a gente até conversou que não há problemas quando há alguma propaganda abusiva, a retirada do ar é muito simples. Em compensação, o mundo da internet, que cada vez mais as crianças estão conectadas, a gente costuma ver nos restaurantes, você mesmo falou dos pais, né? Os pais dando algum aparato tecnológico para a criança acalmar, para a criança assistir, ali tem um grande problema. Eu queria que vocês explicassem o quão difícil é regulamentar a questão na internet. Nós acreditamos assim que o CONAR já tem feito um papel muito bom nesse sentido. Ele já os casos todos são de internet, porque a publicidade na TV está bem assim regulamentada. Então todos os casos, eu sou conselheira lá no CONAR, então posso falar. A gente julga muito casos de internet. E o que nós vemos que é a questão, o que é publicidade digital e quais seriam os parâmetros para a gente entender se é publicidade ou não, porque como a gente estava falando, né, todo mundo quer falar das marcas, quer expressar sua opinião a respeito desse mundo de consumo que nós vivemos. E aí a gente já tem estudado o assunto e nós entendemos que se o anunciante realmente tiver dado uma orientação expressa, tiver dado uma contribuição financeira, algum outro tipo de contrapartida, aí a gente tem a caracterização da internet. Mas o que nós vemos, grande maioria das vezes, é que não aconteceu isso, pelo menos dos membros, não teve nenhuma participação do anunciante e teve sim ali o digital influencer ou o consumidor, porque às vezes não é caso de digital influencer, expressando a sua opinião sobre determinada marca. E aí eu acho que a gente já está rápido caminhando com isso, a gente já tem nas próprias mídias sociais várias formas de você mostrar que aquilo sim é um anúncio. Aí eu acho que a gente tem que passar pela educação. O Palavra Aberta tem um programa super legal que chama Educamídia. Passar também pela ética, né? Porque a ética tem que ser praticada quando a gente tem o poder na mão de todo mundo, né? Porque o que a gente vê hoje? Antigamente a gente tinha as emissoras de TV, quer dizer, ainda tem, óbvio, né? Mas eram elas que regulamentavam o conteúdo. Hoje todo mundo com aparelho celular produz conteúdo. Isso não tá regulamentado por ninguém. Então, a gente tem o poder na mão de todo mundo, né? E como regular isso, né? Aí passa pela educação e passa pela ética, né? Eu não acho que é você privando a pessoa da liberdade de expressão dela que a gente vai achar uma solução. Mas a gente tem que, sim, educar os pais, como ele colocou muito bem. Eu acho que os pais são fundamentais nisso, porque não só sobre publicidade, mas por outros perigos que tem na internet tão maiores que esse, né? Até o incentivo dos pais em fazer crianças se tornarem youtubers, né? Marcelo, eu quero pegar o gancho. É difícil e é mais difícil ainda fiscalizar, imagino, que o campo da internet. Por mais que se crie regras, a fiscalização é mais difícil, não? É mais difícil, né? Vamos tentar entender algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que a participação do CONAR é importante. Eu pessoalmente, como professor, né, valorizo muito o CONAR, sempre valorizei. O que eu acho que a gente não pode defender é que o CONAR seja o único instrumento de proteção das pessoas, do consumidor, das crianças, etc. Tal. O CONAR é um instrumento importante, como qualquer autorregulamentação é importante. Acontece que no caso da publicidade, você tem um modelo montado onde as agências de publicidade, os veículos estão presentes dentro do CONAR. Então, uma solução dentro do CONAR tem essa viabilidade, porque o próprio veículo está dentro do CONAR. Então, ele mesmo acaba retirando a publicidade se o CONAR decidir.
nós não estamos mais nesse mundo. Não que na televisão não tenha mais problemas. Problemas ainda existem. Em TVs fechadas, por exemplo, a gente ainda encontra problemas razoavelmente graves. Mas o mundo da internet é um mundo onde esse controle é um controle muito mais difícil, muito mais esparso. E aí é que eu acho que, juntando o que a gente estava falando antes, é preciso que se faça uma consulta pública efetiva a respeito desse universo novo que a gente está vivendo e que se abra realmente um debate profundo a respeito desse tema dos youtubers, desse tema de como que as pessoas se manifestam a respeito dos produtos, se tem ou não um esquema comercial, se não tem, como que isso é possível de investigar, os tipos de penalidade que podem acontecer, porque isso, por mais, a sensação que eu tenho é que por mais que o CONAR tente, ele não consegue, ele não vai conseguir. E por isso aí quem pode é o Estado. Não existe outra alternativa, no meu ponto de vista, que não seja uma regulamentação estatal, que vai ser uma regulamentação difícil de ser feita, como está sendo difícil de ser feita, por exemplo, a regulamentação sobre o tema de privacidade. Nós estamos vivendo, que é muito o tema da internet também, mas se conseguir uma legislação, vai entrar em vigor sobre privacidade. É preciso uma discussão, uma consulta pública e tomara que essa consulta pública abra esse gancho, né? Abra essa possibilidade de se fazer um debate grande, sério, profundo a respeito de limites de utilização de internet, de responsabilidades na utilização da internet, né? Mas nós estamos ainda muito fracos nisso, né? Acho que a gente ainda não tem esboçado realmente um modelo, a gente não tem claro como isso vai ser feito. Pegando aí no gancho do Marcelo, Eliane, as empresas também acabam sofrendo um pouco com essa falta de regulação no mundo da internet. A gente vê inúmeros casos de empresas que fazem patrocínio, seja publicitário infantil ou até para mais velhos, com pessoas, como você falou, qualquer um que tem um celular. Só que essas pessoas, às vezes, têm histórias escondidas que vêm à tona e que acabam prejudicando, inclusive, a imagem dessas empresas. Está aí um mundo complicado ainda. É preciso se debater muito, como a gente está fazendo aqui, né? Eu concordo com o que foi colocado, mas eu acho que assim, a publicidade ela é muito rápida. E a internet eu acho que é mais rápida ainda. E por isso que nós, assim, da ABA, acreditamos na educação, muito mais do que o Estado. Porque a gente acha que o Estado nunca vai ter o pace, a gente vê pelas leis, da velocidade que é isso tudo. Então, a gente precisa realmente começar um debate sério, até de educação. Acho que nas escolas, esse Educamídia é super bacana. A gente, inclusive, falou aqui no Studio News da alfabetização digital, esteve com o pessoal do Palavra Aberta. É um assunto que tem que gerar as crianças, né? Precisa para... Se me permitir um comentário só. Claro. Educação é o poder público, basicamente, que vai fazer educação. Quer dizer, eu não estou... Quando eu digo a participação do poder público, eu estou pensando na participação do poder público de forma mais ampla possível. Então... Educação, não estou pensando só em fiscalização, também em fiscalização, também em controle, mas muito o próprio poder público se preocupar com isso e nos seus momentos de educação, etc., fazer isso. O problema é que a educação no Brasil, isso é mais um tema, uns 10 programas para discutir o tema da educação pública no Brasil, que não é o caso aqui. Né? Mas é pensar esse todo, quer dizer, o Estado, de um certo sentido, não se prepara para educar as pessoas. Se o Estado não se prepara, quem acaba educando as pessoas? Os anunciantes. Quer dizer, é uma coisa completamente equivocada, porque os anunciantes, por mais boa vontade que tenham, eles têm como princípio vender os seus produtos. Esse é o princípio básico, é vender os seus produtos. Então, o que a gente teria que pensar é um processo realmente de educação muito mais profundo, mas estabelecendo limites. E aí, do meu ponto de vista, tem que ser limites que o poder público vai estabelecer. A visão dos pais, né? A gente vê muito o poder dos pais e como eles devem atuar. Porque também, eu como mãe, eu não quero que o Estado diga o que o meu filho deve ver ou não ver. Então, acho que os pais não podem se isentar dessa responsabilidade. Não pode jogar tudo nas costas do Estado. Não pode, a gente não acredita nesse tipo de Estado, enfim, que entra dessa forma na vida privada das pessoas. E por isso que eu acho que aí realmente, eu acho que nós como sociedade deveríamos ser uma sociedade madura o suficiente para começar a estabelecer, nessa liberdade que nós vivemos, os limites éticos, né? Porque a liberdade passa pela ética, e aí sim, dirigir uma publicidade responsável, sem abuso. Talvez eu não tenha sido claro, eu gostaria de ser, né? Eu não acho que o Estado tem que se intrometer na vida das pessoas dessa forma, de um Estado policialesco, etc. Não acho isso.
Mas existem algumas coisas que cabem ao Estado e cabe ao Estado. Porque a gente tem, na verdade, dois universos. A gente tem esse universo público e a gente tem o universo do mercado. Se esse universo público não regulamenta esse mercado, quem vai educar? O mercado. Como o mercado vai educar? Eu tenho grandes dúvidas se vai ser dentro de certos princípios, porque o objetivo do mercado é outro. Então, o que eu estou falando aqui é no sentido de que nós precisamos realmente ter uma discussão grande, profunda, né, de uma participação do Estado, não no sentido de censurar, não no sentido de se intrometer na vida, mas no sentido de auxiliar os pais. Os pais hoje estão literalmente desesperados. Eu converso com muitos pais, estão desesperados porque não sabem o que fazer. O seu filho pega o seu celular e a primeira coisa que esse filho pega o celular é ver um youtuber mirim que está lá vendendo um produto. Se você se distrai um segundo, o teu filho está vendo isso, né? E os pais hoje trabalham, os filhos hoje, né? A gente tem pesquisas que mostram, os pais não estão do lado inteiro, do lado das crianças, não conseguem estar, talvez gostariam de estar, mas eles não conseguem estar. Então, se a gente não auxilia esses pais para que eles possam exercer realmente esse dever deles, e é dever deles, então não quero tirar esse dever dos pais de jeito nenhum, é dever deles, mas se esses pais, além das preocupações normais, que já são muito difíceis, eles tiverem o mercado jogando contra, aí fica difícil para a vida do pai mesmo. Aí do pai e da mãe fica muito difícil. Eu queria levantar para vocês dois agora, e ouvir dos dois lados. O Marcelo tinha falado mais cedo sobre os países nórdicos. Eu queria saber como é que funciona no resto do mundo, a opinião de vocês, de bons exemplos a serem seguidos. O Marcelo, como eu disse, tinha falado dos países nórdicos. A Noruega proíbe completamente qualquer tipo de prática no país de publicidade. E também como que a gente está em relação a esses demais países. Então, nós estamos bem. O que a gente vê ali no CONAR é que tem vários países que adotam a autorregulamentação. Isso é um sistema de países bem modernos e eles estão muito avançados também, alguns na questão da publicidade digital. Já criaram guias orientativos assim, do que seria essa publicidade. E aí, de novo, a gente só está falando de publicidade, mas os problemas da internet são bem além da publicidade. Mas dizendo realmente que se o anunciante tem uma relação, passando sempre pela ética e se aproximando das plataformas. Aqui no Brasil, a gente também vê isso acontecendo. As plataformas estão cada vez mais perto do CONAR. Já estamos discutindo um guia, o Google e o CONAR, sobre publicidade infantil, né? Acho que por conta de termo de ajustamento de conduta, mas essa aproximação está acontecendo. E países que a gente vê, por exemplo, como a Inglaterra, que restringiram a publicidade em relação a alimentos, a gente vê que os índices de obesidade não reduziram. Então, não necessariamente a proibição é a saída, mas a gente tem exemplos bem positivos de autorregulamentação ao redor do mundo. Esse caso, por exemplo, da Google, que você falou, para mim mostra um dado interessante, né? A Google por ela mesma não fez. Os setores empresariais por elas mesmas não fizeram. Por que a Google está fazendo agora? Porque houve uma ação judicial do Ministério Público obrigando a Google a fazer. Então, eu retomo o meu argumento. Só o setor empresarial, é importantíssima a autorregulamentação, mas só o setor empresarial sozinho, muitas vezes ele não se movimenta da forma que ele deveria se movimentar. Então, nesse caso específico, existiu uma ação judicial pesada contra a Google, onde houve um acordo, e neste acordo a Google se obrigou a fazer um código de ética. Quero esclarecer também que eu não sou só a favor da autorregulamentação, acho que a gente vive num sistema misto, e o Código de Defesa do Consumidor já diz claramente que é abuso. Então, eu acho que o Estado... Quando ele vê o abuso e o Ministério Público vendo esse abuso, ele tem que interferir. Fazendo um balanço, eu acho assim, a gente tem hoje uma legislação que é razoável, a gente tem o CONAR, que também atua de uma forma interessante, né? A gente tem algumas dificuldades grandes de implementação dessa legislação. O Brasil tem essa coisa complicada, né? Faz lei e muitas vezes ignora a lei que fez, né? Agora, existe um buraco que a gente tem que repetir, monstruoso, que é esse mundo da internet. Esse aqui é um buraco negro, mal se sabe o que está acontecendo, e aí a gente realmente teria que embarcar num debate profundíssimo. O poder público tem responsabilidades enormes, as grandes plataformas, com certeza absoluta, têm responsabilidades enormes. Se a gente conseguir montar também esse sistema misto, que eu acho que é um sistema bom, o próprio setor empresarial se autorregulamenta,
mas sem querer, e essa é a grande discussão, sem querer que o poder público não possa atuar também. Em alguns países, só retomando, a publicidade é proibida. Não é proibida a publicidade para criança, a gente tem que falar direito. No país nórdico não é proibida a publicidade, é proibida a publicidade dirigida à criança. Posso fazer uma publicidade para o pai, dizendo, pai, isto aqui faz bem para o seu filho. Faz bem para o seu filho, mas a publicidade é dirigida para o pai, com linguagem de pai, etc, 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 tal. Não são produtos que são proibidos, não são produtos que são proibidos, não é uma arma, um tóxico que não pode ser, né? Não, nós estamos falando de produtos que são legais. Agora, o que tem que ser é dirigido para o pai, com as informações para o pai, e aí o pai vai usar, ele vai conseguir usar o poder que ele tem, o dever que ele tem, de tomar as decisões para os seus filhos, né? Então, a gente vê em alguns países, a gente vê vários modelos em alguns países. O modelo brasileiro é um modelo interessante, não é um modelo ruim. Esse modelo misto é um modelo bom, né? Onde você tem poder público atuando e tem também serviços de autorregulamentação, setores de autorregulamentação trabalhando. Mas nenhum dos dois, nesse momento, está conseguindo controlar esse mundo da internet. Nem o poder público, novo, né? Nem o setor empresarial. Porque, como eu falei, né, não tem mais o controle, né? Todo mundo produz conteúdo o tempo todo, né? E como você disse, e a gente passou um pouco nesse tema, que muita gente hoje faz uma propaganda sem necessariamente receber da empresa, ou maquia, enfim, é algo que, claro... Ou recebe indiretamente, ou tem uma expectativa de receber lá na frente. Que é justamente aquilo que acho que você falou, né? O mercado doutrinando as pessoas. Enfim, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a participação de ambos, sempre um debate produtivo, com respeito, é assim que devemos seguir e é assim que a gente se orgulha do Estúdio News. Obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi a Eliane Quintela, vice-presidente do Comitê Jurídico da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, e Marcelo Sodré, professor da PUC e membro do Conselho do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus e pelo nosso podcast, que já está disponível nas plataformas digitais, Spotify e Deezer, por exemplo. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.